E aí, babies? Agora mais uma aula de distorção, Humanas Total, né? Vamos falar aí de coisas pertinentes a essa data, simbologicamente, né? Com a equipe do Humanas Total, né? Um total de coisa boa para você. A gente também curtiu aí, só para acalmar aqui o fluxo, né? O Levi Chico Brito com o cara, né? Mas vamos lá, mais uma vez aqui com o professor Mardoc, né? Queria chegasse mais um pouco para frente aqui, para a gente conduzir essa matéria-aula, distorção, Humanas Total. Humanas na veia. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Alexandre, Dani. Hoje também o Humanas trouxe uma figura especialíssima, o senhor Jarbas Pantoja, que vai dar aqui um alô para você já também. Mas o papo inicial é o seguinte: primeiro, agradecimentos a esse novo projeto, essa nova ideia, a esse Mistura Tudo, que é justamente a parceria Programa Distorção com Humanas Total. Hoje o tema será governos totalitários. Está aqui a equipe, para vocês que já nos conhecem e para vocês que estão começando a se tocar com essa nova realidade, né? Enem, internet, redes sociais, uma comunicação dinâmica, rápida. Então nós temos aqui basicamente 3 professores e 4 disciplinas. O trabalho vocês já conhecem. A mistura é da boa, só tem sangue bom aqui. Humanas na veia para discutir hoje sobre governos totalitários. Então, gente, vamos começar apresentando a galera aqui, tá certo? Vocês já me conhecem, Mardoc. Tem aqui ao meu lado o nosso amigo Antônio. E aí, galera, tamo junto aqui e daqui a pouco a gente vai aprofundar em um tema bem legal e que sempre tá caindo nos vestibulares e, logicamente, no velho e querido, idolatrado, salve, salve, Enem. Vou deixar agora meu parça aqui se apresentar para vocês, tá, galera? Alô, galera, boa tarde a todos. Professor Dino Rangel, Geografia, formando aqui a equipe Humanas Total. Exatamente, fera. Fica ligado, hein? Temática importantíssima para o Enem. Vamos trazer um pouco do contexto econômico, principalmente industrial, das épocas desses governos totalitários. Fica ligado, hein? Pessoal, mais uma vez, né? Mais uma vez ressaltando que a aula começou. Então, né? Não tem pipoca, nem celular, nem celulose. Vai ter agora para vocês aí, né, o andamento, né, sistemas totalitários no mundo, principalmente na história, né, contemporânea. Cuidado, viu? Assunto pertinente, né, no Enem desse ano. Fica ligado aí, ó. Labruce na área, o Aguinaldo Melo, o Mauro, né, o nosso amigo poeta Mauro de Souza, estão aqui já ligados. Fala, Arthur. Michele de Caixa d'Água conectada pelo 98.1. Michele de Caixa d'Água na área. Salve, salve. Vamos lá, Mardoc. Vamos embora. Antes de qualquer coisa, gente, vamos enxergar o cenário. Hoje, um ouvinte importantíssimo no Chile nos trouxe uma notícia fresquíssima. Protesto no Chile. A extrema-direita se posicionando contra alguns segmentos. E rapidamente também levantamos aqui, a trupe da Humanas Total levantou que também existe, desde o princípio do ano, um combate ao sistema previdenciário que foi estabelecido pela ditadura de Augusto Pinochet. Então, olha só, o tema importante na América do Sul, na América Latina, o sistema previdenciário necessitando ser renovado. Não esquecendo que esses governos todos se autodenominaram e foram também denominados de totalitários. Mas antes de qualquer coisa, galera, nós temos aí logo uma diferença. Totalitarismo e autoritarismo são sinônimos? Não são. O que são? Resumidamente para vocês, nós temos uma confusão até mesmo no alto escalão. Grandes historiadores, filósofos, sociólogos como Eric Hobsbawm, Hannah Arendt, não chegam a um consenso, o que vem a ser exatamente os exemplos de governos totalitários ou governos autoritários. Mas para o Enem, é nossa pretensão aqui exatamente elucidar
qualquer nuvem um tanto quanto embaraçosa. Então nós temos aqui governos totalitários de direita e de esquerda, não é? Tradicionalmente nós temos de extrema direita os governos da Alemanha, com o Führer, temos o governo da Itália, extrema direita, Benito Mussolini, respectivamente nazismo e fascismo. E temos no Brasil, o que algumas pessoas se confundem, o que não chega a ser apropriadamente um governo totalitário, por alguns fatores que nós vamos aqui levantar. Nós temos o governo militar, a ditadura militar de 64. E em se tratando de Vargas, aí sim vocês, ouvindo aqui o nosso bate-papo, juntos com a equipe Humanos Total, nós vamos tecer o conceito se o governo varguista de 37 a 45 foi autoritário ou foi totalitário. Mas de antemão, para deixar claro esse conceito, é fundamental que vocês saibam que o autoritarismo aparece como característica do totalitarismo. Falamos de totalitário, um regime onde um líder, um partido e um Estado se apropriam tanto dos direitos do indivíduo, do cidadão, quanto dos direitos públicos. E já no autoritarismo, teríamos aí um reflexo bem menor, onde um Estado, onde uma comissão retira o direito de liberdade dos indivíduos. Portanto, se colocarmos na balança, vamos chegar à conclusão de que o autoritarismo, na verdade, na prática, ele se aproxima, ele é um ponto, uma ferramenta dentro do totalitarismo. Ok, minha gente? Ok, galera? Bom, e essa expressão totalitário? Essa expressão totalitária surgiu na década de 20 do século 20. Foi exatamente o momento em que ascende ao poder Benito Mussolini. E com ele nós temos o quê? A criação do Fatti di Combattimento. Vocês fazem ideia do que eu estou falando, gente? É o braço da extrema-direita. Grupo de estudantes, de desempregados que são manipulados por um governo opressor, um governo autocrata, que passa a manipular a atenção, passa a filtrar a censura, a usar a censura como filtro e a valorização do que chamamos não de nacionalismo, mas de ultranacionalismo. Caminhando um pouco mais, encontramos o filho do fascismo que surge na Alemanha com Adolf Hitler. Hitler cria o nazismo a partir do partido nazi, nacionale socialista dos trabalhadores. É isso mesmo, galera. Um grupo, uma corruptela que surge do fascismo e que acaba ganhando um vigor infinitamente maior do que os fascistas. O nazismo então passa a ser o lado severo dos fascistas. O nazismo então passa a se antecipar e se consolida como grande força de extrema-direita na Alemanha. Agora vejam que curioso. Todos esses partidos, todas essas frentes, elas vão se aproveitar de um cenário propício ao sentimento nacional. Pós Primeira Guerra Mundial, decadência dos governos liberais, decadência das democracias, crise capitalista, que vocês vão conhecer pelo nome de quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O craque de 29, né? Isso, a quinta-feira não é o craque da rua não, meu filho, nem da pelada. Craque de 29. Craque econômico, craque financeiro, que vai desencadear o craque, a quebra política e vai arrebatar todo o mundo capitalista. Dá para saber aí, galera, qual foi o único país que não sofreu essa crise? E aí, dá para ventilar isso aí? Dá pra gente falar para os locutores, os nossos ouvintes, na verdade? Qual foi o único país que não foi arrebatado pela crise 29? O país que hoje tem à sua frente Vladimir Putin. A Rússia, baby. Exatamente, baby. Que antes tinha outro nome, né? Isso. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do grande Lenin.
Soubemos aqui que apareceu um Lenine no seu grupo aqui também, Ontem. essa semana, não foi? Ontem. Isso. O grande mentor da Revolução Socialista, que por sinal também tem um ícone no cenário nacional e que é filho de Recife, filho de Pernambuco, Lenine também, não é isso aí? Que participou do cenário com várias músicas e novelas e por aí fora. Então saltamos Itália, chegamos à Alemanha e percebemos que essas duas peças serão as grandes colunas para o desenvolvimento do sentimento de extrema-direita. Mas nós também temos uma outra figura. Temos Stalin. Stalin chega ao poder com a morte de Lenin em 24 e também vai estabelecer uma ditadura extremista, só que de esquerda. Então temos totalitarismo tanto de esquerda, na União Soviética, com Stalin, e o totalitarismo de direita, com Benito Mussolini e Adolf Hitler. Falou, galera? Estão começando a visualizar 3 partidos que chegam ao poder, outros se consolidam no poder, exatamente nesse período batizado com o nome de período do entreguerras. Ô professor, ô Mardoc, e o Brasil? Bem, o Brasil é um caso à parte. O Brasil tem um grande estadista chamado Getúlio Dornelles Vargas, que assumiu o poder em 1930. Mas, com as suas passadas, Vargas vai exatamente desenvolver a base do Parque Fabril, que vocês, feras Enem, feras, programa de extorsão, vão ter aqui exatamente com o nosso amigo Dino Rangel. Não sei se eu falo mais Dino Rangel, eu falo Dino Batera. Né? Também conhecido Dino Batera. Então vocês vão perceber o quão gratificante, o quão funcional foram esses partidos extremistas no desenvolvimento da geração de emprego, fortalecimento da economia, desenvolvimento do Estado. Podemos chamar de Vargas de assassino, de escroque, mas sem dúvida alguma, o estadista Getúlio Vargas foi o grande responsável pela criação do Estado brasileiro. Como vocês conhecem aqui o perfil do Humanas Total, cada um fala um pouquinho, já tem alguém me cutucando aqui que eu estou falando demais, então vou passar para os nossos amigos aqui. Passa a bola! Para que possam também dar sua contribuição e depois misturamos essa salada e cada um passa a mais. Nosso amigo aqui, Alexandre. Cadê nosso amigo Alexandre aqui? Mostra ele aqui. Yeah! Humanas da veia! E aí, galera, boa tarde, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí, nos ouvindo também, né? Essa semana a gente fez uma divulgação muito grande, tá? Com esse intuito mesmo. Queria também deixar um alô para o meu grande e velho e querido pai, tá? Pai, tamo junto, certo? Aos pais também, de forma geral, hoje é um dia muito particular, é um dia muito especial, tá bom? Mas, aproveitando a deixa de Mardoc traz uma reflexão aí histórica bem importante. Qual seria, professor, qual seria, Júnior, essa reflexão importante? Exatamente fazer esse link, né, com a história dos regimes totalitários, com a história europeia, trazendo aqui para o Brasil. Todos sabem, né, o quão é importante essa questão da era Vargas para os vestibulares de forma geral. Galera do IF também, quem vai fazer IF, Vargas provavelmente sempre está lá caindo. Lembrando que não caiu agora no meio do ano, beleza? Então muito provavelmente cairá no final do ano. Se liga, galera, beleza? Eu queria fazer um link aqui, Mardoc, com a questão do pensamento, né, nesse período que vai ser compreendido aí entre 1930, especificamente no período de Vargas. Nós temos no primeiro momento, né, a abertura do que nós chamamos de populismo. Certo. Esse populismo ele vai ser caracterizado por quê, Júnior? Por quê? Por que será? Exatamente pela a questão do carisma, a questão de um líder carismático. E Vargas, como nós sabemos, ele sobe ao poder através de uma revolução. A Revolução de 1930. Há quem discorde, há quem diga que foi um golpe, mas, né, a maioria das correntes historiográficas falam em uma revolução de 1930. E isso traz
para o Brasil exatamente esse governo carismático, esse líder carismático e em também sintonia com essa questão do populismo. Mas Vargas nem sempre foi tão populista, né? Nós percebemos que no decorrer da sua trajetória política, ou nesse período de era Vargas, nós vamos ter aí um momento em que esse líder carismático, né, se torna um grande ditador, exatamente quando nós vamos ter um golpe de Estado em 1937. Agora, eu acho que você está sendo modesto, meu amigo. Não esconda o jogo, não, meu querido. Você sabe muito bem. Golpe e revolução. Diga para os ouvintes aí a diferença. Golpe, sabe que 30 foi... Sim, o quê? sim. Mesminite, Vargas ganhou poder. Então, vem o peixe. Fale para você sabe. Não esconda o seu conhecimento, exatamente. A gente pode fazer, sim, uma distinção, Mardoc. Concordo com você, né? Quando nós temos uma mudança, né, drástica, né, uma mudança realmente considerável, aí sim, historicamente, nós estamos falando, né, num conceito de revolução. Mas quando nós temos aquela elite que acaba se perpetuando no poder, aí sim, né, um golpe de Estado. Sabia que você não ia me deixar. Exatamente. Mas em 37, como eu estava falando, por favor, deixa eu falar, tá? Em 37 nós temos aí um ditador. Então, um cara que subiu ao poder em 1930 por revolução ou por golpe, né? Não vamos discutir sobre isso aqui agora, mas torna-se um grande ditador. E aí a gente percebe que em 1937, Vargas sobe ao poder. O modelo que ele vai trazer para o Brasil é exatamente o modelo, né, dos regimes totalitários europeus, tá? Nós temos ali uma Constituição de 1937 que vai ter como modelo a Polônia, que também é exemplo de um regime totalitário. Então se liga, galera, esse cara chamado Getúlio Vargas, né, traz aí contrastes realmente políticos, econômicos e não sei porquê, mas muitas vezes é exatamente esses contrastes que faz com que seja interessante que os vestibulares cobrem, tá? Então se liga, galera, que agora vai chegar um cara que vai falar sobre o processo de industrialização, importantíssimo nesse período varguista, beleza? Daqui a pouco a gente volta para dar outras dicas. Se liga aí, galera, tamo junto. Fala, Dilo. Alô, galera, salve, salve! Mardoc, o batera tá enferrujado faz tempo, viu? Então ficamos com o Rangel aqui, né? Tamo junto, até o Roy gostou ali. Galera, é interessante destacar, o Mardoc trouxe aqui algumas comparações com países, né, como a questão da Alemanha, a questão da Itália, a questão do Chile, e o Antônio agora traz o destaque específico da questão brasileira varguista. É interessante perceber, fera, que nós temos o processo de industrialização em seu cerne de origem na Europa. Século XVIII, segunda metade com a Inglaterra. E aí esse processo de industrialização com a Revolução Industrial começa a alastrar nos países, no caso europeus do Ocidente, para depois chegar também ao Japão e depois para os sul-americanos. Nós temos hoje uma Alemanha super industrializada. Fera, fica ligado. Países como a Alemanha e Coreia do Sul passam por um processo chamado de desindustrialização. Oxe, peraí, Dino, o que é isso? Desindustrializar é deixar de ser indústria. Oxe, que contradição. Calma, fera, fica ligado. Desindustrializar parte de dois princípios. Primeiro, o país chega a esse movimento porque, na verdade, ele supersaturou a economia industrial, é tão avançada, a tecnologia é tão expressiva que ele pega agora o chamado bônus, o lucro desse setor e repassa para outros setores. É o que a Alemanha faz atualmente, Antônio e Júnior, Roy, Dani. Coreia do Sul também, junto com a Austrália e México, mas principalmente sul-coreanos, eles também conseguem reverter grande parte do lucro para outros setores como o primário e setor terciário. O caso da Itália é interessante porque recentemente, alguns anos, né, a questão da declaração do reino britânico, né, chamando de pigs Alexandre Roy, ou seja, de porcos. O termo pig, né, ele é muito usado pela banda Pink Floyd, que, né, trata o governo e a indústria, né, musical da Inglaterra como porcos, né, que são interessados no lucro, né? Por isso que em alguns shows do Roger Waters ou da própria banda na época era
colocado um porco inflável, né? Dentro do show. Teve um caso que o porco voou, foi-se embora. Aqui foi o boi. Aqui foi Pra você ver. Aqui foi o boi. Pra você ver que o rock tem a contracultura da coisa, né? Mexe com a questão do pós-guerra, né? Perfeito, Alexandre. E aí, a Inglaterra traz essa terminologia exatamente ironizando a economia, principalmente de 4 nações. Os países hispânicos, Portugal e Espanha. A gente tem a Grécia, que até hoje sofre, e a Itália. Porque temos um norte, Turim, Gênova, altamente industrializado, que se contrapõe ao sul italiano, extremamente agropecuário. E aí trazemos o Chile. O Chile é o país de maior IDH da América do Sul. Veja, ele não tem a concentração de riqueza que nós temos aqui nacionalmente, né? Mas Chile, Uruguai e Argentina apresentam, esses 3 países da América do Sul, as melhores qualidades de vida. O setor de investimento educacional expressivos, Alexandre. Entramos no quesito IDH. Você sabe o que é IDH? Muito bem, o IDH nada mais, nada menos é do que o Índice de Desenvolvimento Humano, Alexandre, que leva em consideração 3 aspectos: a longevidade, ou seja, a expectativa de vida, o nível de educação do país e o nível de saúde deste. Esses 3 fatores são fundamentais para se medir do nível 0 até o nível 1, o nível de desenvolvimento de certo país. Então, sim, pertinente a colocação do Alexandre, porque o Brasil hoje, 79º colocado. Tá perto. 79, Estamos chegando. É o 79. Está perto do 100, está perto do 100º. Exatamente. E a gente tem Chile em condições melhores, geologicamente trazendo a questão, caiu no Enem recentemente, a questão do terremoto, os mineiros no Chile, um território localizado na borda de placas tectônicas, né? A convergência, o choque de placas favorece os chamados abalos sísmicos. E quando falamos agora de Brasil, um fator é importantíssimo. Manda. A política de Getúlio Vargas de substituição das importações. Acho que ele tá falando, não precisa nem o microfone. É verdade. Ele tá tão empolgado. Eu já sou o microfone em pessoa. Vocês estão sentindo a empolgação do rapaz. Humanas na veia. Exatamente. Essa política vem exatamente pelo processo Mardola, que eu vou citar aqui em forma mais expressiva, da crise de 29 já citada, que acarretou na decadência da produção do café, e aí Vargas vem com a política de substituição para trazer investimento na indústria de base brasileira das metalurgias e cirurgias. Se liga, fera, daqui a pouquinho aprofundamos mais estas questões. O tempo na Rádio Amparo, 5h26, céu bonito, anoitecendo, mais Humanas Total. O Rafael Silva está dizendo aqui, fascismo e nepotismo tem que ser barrado no Brasil. Fascismo e nepotismo. São temas, né, atuais. É verdade. Com certeza, meu Valeu, amigo. Rafa falou que o fascismo e o nepotismo devem ser barrados, expurgados de qualquer sociedade que caminha na direção da democracia. A democracia pressupõe exatamente, Rafael, o direito de todos, né? O desenvolvimento do que foi muito bem citado pelo nosso amigo Dino, ex-batera, e agora assumindo Rangel, o IDH, né? O equilíbrio, o socialismo, tratando do igualitarismo a todos os seres humanos. Né? Temos que colocar de lado exatamente essa ideia do esse é meu, aquele é teu, e temos que nos tratar como seres humanos. Acredito que dessa forma vamos ganhar muito. Mas como nosso amigo aqui colocou exatamente, Antônio, a ascensão de Vargas e o fechamento do governo em 37, eu me sinto na obrigação de colocar para vocês um paralelo, galera. 1925, quem assume o poder, completamente mergulhado, assessorado por grandes partidos, é Benito Mussolini. 1925, estabelecendo sua grande marcha com a vitória no Congresso. 1934,
quem assume o poder é Adolf Hitler, com a morte de Hindenburgo. Hitler vai concentrar as cadeiras de chanceler e de presidente e Vargas em 37. Então vejam vocês por aí. Década de 20, década de 30, o único país, galera, que não sofreu diretamente garantindo a ascensão do líder totalitário foi. E aí, galera? Conseguiram perceber? Vargas assumiu em 37, Hitler em 34. A crise 29 foi em 29. Portanto, dos três países, aquele onde o líder não assumiu diretamente pela quebra, pelo craque da Bolsa, foi a Itália com Benito Mussolini. É isso aí, galera. Então, o que nós temos aí? Vamos ao Brasil, vamos nos ater a esse ponto e vamos lembrar que estoura a Segunda Grande Guerra Mundial, guerra esta que permitiu com que muitos países pudessem deixar a crise, melhorando sua economia. E é claro que o maior exemplo disso tudo foram os Estados Unidos da América. Trump. Exatamente. Belicista. Os japoneses bombardearam lá a base americana no Pacífico Sul, a base de Pearl Harbor. Não, Pearl Gomes não. Pearl Harbor. E aí nós tivemos exatamente a desculpa que os americanos necessitavam para desenvolver o seu material bélico, sua economia interna, né? Tivemos a política do New Deal, do presidente Franklin Delano Roosevelt, uma política que nacionaliza a economia, o Estado passa a intervir, impedindo o choque e a exploração entre classe burguesa e classe operária, não é isso aí? E chuta a bola para frente. O Estado passa a incentivar a produção e a consumir. Pensaram que maravilha o capitalismo tem? Venda casada? Que espetáculo, gerando emprego, impostos, amenizando o sofrimento da classe operária. É o paraíso, meu Deus do céu. Exatamente. A partir daí você observa qualquer gráfico, jovens, feras. Qualquer gráfico mostra claramente que a economia americana começa a crescer, começa a sair do buraco. Portanto, a economia de guerra vai ser o principal antídoto responsável pelo deslocamento dos Estados Unidos da sua grave crise em 39. Crise essa, galera, que pode também ser destacado na Alemanha. Vocês fazem ideia do que eu estou falando aqui para vocês? Não fazem? Pois vão fazer agora. Sabem quanto passou a valer o pãozinho de 50 gramas da Alemanha, galera? Pãozinho? É, o pãozinho que nós compramos aqui na padaria. Exato. 50 gramas. 50 gramas. Uma baba. Fala-se em algo em torno de R$250. As donas de casa na Itália, as donas de casa, isso no período do entreguerras, as donas de casa na Alemanha passaram a decorar o interior das suas casas, seus cômodos, com um marco alemão. As crianças começaram a brincar, fazendo tijolinhos de moeda. Dá para imaginar esse cenário de crise? Que absurdo, hein, Xandão? É como diz, né? É o efeito da guerra, né? Do crack, né? Faz com que, né? Cria-se um motivo para se ter uma guerra. Isso. O Estado como base do consumo. E a sociedade se fecha exatamente para expurgar, para expelir qualquer empresa transnacional e passa a consumir o mercado interno. Vê que situação é essa? Então é preciso termos muito cuidado quando observamos líderes com esse discurso patriótico, ultranacionalista, exacerbado e todas essas palavras que são sinônimos. Essa risada de Antônio já mostrou tudo, né? Essa risada de Antônio já apresentou alguém muito próximo, muito próximo. Cuidado, galera, cuidado. É preciso ter noção. A grande arma que a sociedade precisa ter é a leitura, é a informação. Uma sociedade que se informa não se deixa levar a qualquer um aventureiro de última instância
que faz uso de uma política sensacionalista, porque sofreu ali, aqui e acolá, foi vítima de um atentado. Então, cuidado, galera. É preciso ter muito cuidado, gente. A brincadeira, a forma como nós tratamos aqui as informações, as notícias, nos leva a crer exatamente o cuidado, a preocupação que nós precisamos ter em todos os segmentos da sociedade. É isso, galera? Isso mesmo, com certeza. Lembrando rapidamente, eu quero tirar o microfone aqui, galera. Pois é, mas lembrando rapidamente, eu tô quase tomando, agosto, nós temos duas consequências dessa guerra. 6 e 9 de agosto. As bombas atômicas, as bombas nucleares soltas em Hiroshima e Nagasaki. Então eu baixei a voz aqui exatamente para que a gente possa ter uma reflexão sobre o que a sociedade pode sofrer quando as lideranças tomam medidas atabalhoadamente. É a solução final, né? Isso. Lembrando que nosso amigo Alexandre falou, solução final foi o grande discurso feito por Himmler. Ele necessitava eliminar a população dos campos de concentração. E aí batizou com o nome de solução final. É isso, galera? Sim. Manda ver. Fica comigo ainda? Não, se me deixar aqui, eu falo. Eu tomo até o lugar do chão se deixar ele aqui. Até meia-noite aqui. Não, eu acho que é importante. Vou até a segunda. Eu acho que é importante aí a fala de Mardoc, né? Vou pontuar duas coisas realmente interessantes. A primeira questão é a importância da leitura, tá? E aí aproveitando o ensejo de falar sobre Vargas, né, esse período varguista no Brasil, na verdade até mesmo o período anterior, nós vamos ter ali na questão econômica, Dino, a importância do maior produto agroexportador, que era o café. E um dia desse estava lendo um livro, uma reportagem que falava de quais foram as estratégias varguistas, né, para ele estar controlando ou tentando controlar essa economia, né, de base cafeeira. E eu me deparei com uma reportagem que falava que Vargas, com o intuito de controlar a economia, Mardoc, veja só você, ele queimou milhares de toneladas de café. Peraí, ô Júnior, mais ou menos dá uma ideia, só para você ter uma ideia. O café que Vargas queimou no Porto de Santos dava para, né, fornecer café para o mundo todo simplesmente por 3 anos. Mamma mia. 3 anos. Então, um controle aí, né, para que pudesse realmente equilibrar o preço desse produto agroexportador, né? Nós sabemos o quanto ele é importante, o quanto ele foi importante na República Velha, na Primeira República, né? E Vargas vai dar continuidade a essa política, realmente visando, né, ter uma estabilidade nesse preço do café. Como o Mardoc bem lembrou, né, a questão do café ela vai ser prioritária, porque o Brasil está tentando se recuperar. O nosso maior, na época, consumidor de café acaba sofrendo uma grande crise econômica em 29. Então Vargas sobe ao poder com o intuito de, a partir dessa política nacionalista, a partir dessa política carismática, de tentar evidenciar, tentar controlar. E aí vejam só vocês, a atitude de Vargas está queimando o café no Porto de Santos. Será que, Dino, economicamente isso vai ter um abalo? Será que isso é interessante? Não é? O que tu acha, Dino? O que tu pode trazer pra gente desse ponto de vista econômico aí, né? Com essa fortificação, com esse controle do café. Mardoc, diz aí pra gente também. Dino já falou, meu irmão. Já tomou. Dino já falou. Não, é Dino isso, agora, é Dino. Dino falou da substituição das importações. Sim, perfeitamente, Mardoc, Antônio. Exatamente. O contexto que vai trazer a ênfase para o setor secundário da economia nacional, que já vem ocorrendo a segunda fase na Europa, que vai trazer exatamente...
Setor secundário? Exatamente. O que é o setor secundário? Perfeito, Antônio. Olha ali. Quem chamou? Perfeitamente. Exatamente. O setor secundário, eu quero saber o que é o setor Muito bem. secundário. Existe a divisão básica de 3 setores econômicos. O setor primário. Primário vem de primeiro, vem de cerne, de origem. Os homens, né, Mardoc, Antônio, desde o Paleolítico, Neolítico, de metais, utilizavam da terra para a sobrevivência e para a economia. Então, todo o setor primário equivale à agropecuária. Isso até meados da segunda metade do século XVIII, quando o cara chamado James Watt, na Inglaterra, em Londres, cria a chamada máquina a vapor, dando início ao setor secundário, Antônio. E quando falamos, calma, Mardoc, calma, se segura aí, Mardoc. Quando falamos em Centro-Oeste, Dani e Roy, algo que Mardoc traz aqui interessante e que você trouxe, Antônio, a questão de que antes a economia cafeira era expressiva, precisamos trazer um dado importantíssimo do Brasil contemporâneo. Hoje o nosso principal produto, com mais de 4,5 milhões de toneladas em produção nacional, é a soja. Quem ganha a vez hoje é a soja. Agro é top, agro é tudo, né? Como já diz a propaganda. Nós temos a expansão da chamada fronteira agrícola do sul para a região centro-oeste, tá certo? Então, tivemos sim no governo de Getúlio Vargas essa ênfase da substituição de importações, tá certo? A queda desse café é investimento na indústria de base, mas no contexto contemporâneo é bom ressaltar isso, porque nem cobra a região que mais cresce em ritmo de desenvolvimento industrial, Dani, é a região centro-oeste, que está levando essa soja para a região norte, o que alavanca um grave problema ambiental, o desmatamento da Amazônia. Mas eu trouxe uma questão interessante sobre as transnacionais, que também vem se potencializar posteriormente Vargas com a abertura da economia para o mercado internacional. E na contemporaneidade, na relação capitalista, são as empresas, tanto multi quanto transnacionais, que vão mediar as relações econômicas, o que vai fazer com que haja diminuição atual da intervenção do Estado, processo chamado de neoliberalismo. Opa, vem. Opa. Se não chegar logo aqui, a gente senta logo, a gente senta no lugar. Agora. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Só para ressaltar aqui, nosso amigo Nato, que é da banda, né, Raízes Perdidas, que ele é ganhador aí da promoção, né? Viu, baby? Ele ganhou aí do Carranza e tá ganhando também aqui, né? Passar a conhecer aqui o pessoal do Humanas Total. Prazerzaço, meu amigo. Pessoal aí, Miroeira, Muito bem aí, ó. Paulista. Estuda. Tá terminando o ensino médio? Rapaz, vai prestar exame, já, Enem? Já? Mas, né? Quando tiver a oportunidade, eu vou começar a faculdade. Olha, a ideia é essa, Muito bem. Acompanha aí nosso, né, Distorção Humanas Total, né, na veia pra vocês aí, né. E o papo hoje, pessoal, você que tá chegando aqui agora ou ver anteriormente, estamos tratando aqui sobre, né, os pais, né, das grandes guerras, os pais, né, da desconstrução humana, né. Mardoc, voltando aqui, pegando o carro, o que podemos dizer para essa galera, né, em termos práticos, né, em termos práticos nas provas, né, o que é que costuma ser, né, decisivo nas perguntas? Que tem a velha casca de banana, né? Tem. Que envolve, às vezes, uma guerra com a outra, envolve, né, um ditador com o outro, né? O que é mais comum? Bom, Vargas e os governos totalitários vêm se colocando como carta marcada. Um ponto comum. Em cada uma edição, às vezes, alguém tira essa matéria, esse assunto, mas, em via de regra, ele é abordado. E já que Alexandre falou aqui sobre casca de banana, nós queremos destacar para vocês a cultura, a expressão cultural. Década de 40, qual o principal meio de comunicação do período, Alexandre? O rádio? Exatamente, as grandes cantoras do rádio.
novelas do rádio, expressão literária. Então, pergunta-se, a casca de banana aí podia ser na era Vargas do quê? Todo mundo correria para assuntos mastigados, assuntos conhecidos, né? Questões econômicas, a política de Vargas, o populismo, o peleguismo, que nós já tocamos desse assunto no primeiro encontro. Semana passada. Isso. Tá no vídeo no YouTube, você pode ver lá a primeira aula, né? A aula de extorsão, né? Humanas Total. Você pode conferir lá também no YouTube. E aí vem Mauê. O que Vargas fazia com a cultura? Como ele tratava os artistas nessa época? Havia censura? Coral. Havia censura? Sim! Como havia? Exato. Vargas criou uma instituição chamada de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou você fala o que ele quer, ou você vai ser expulso e vai ser calado. Ou você não fala. Ou você fala o que ele quer, ou você não fala. Ou talvez vai falar em outra atmosfera, em outro cenário. Só possa falar em outra realidade, né? Daí poucas pessoas sabem, minha gente, que houve perseguição sim. Houve perseguição sim a artistas. Célia Gattai, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato. Dá para imaginar Monteiro Lobato sendo perseguido na época de Getúlio Vargas? Não é verdade? Então, Chapeuzinho Vermelho. bom, porque nós tocamos aqui no assunto durante a ditadura militar que o livro do Chapeuzinho Vermelho foi retirado das estantes só porque o título era vermelho e vermelho era cor de comunista. É absurdo quando você começa a fazer algumas análises da história nas sociedades. Então fica aqui exatamente essa ideia. Mas me recorre o seguinte, Alexandre, eu quero que você nos ajude. Nós trouxemos mais um parceiro, o curso pré-vestibular Melhores do Mundo, MDM, a senhora Consuelo, mais uma parceira. Trouxemos na primeira semana o Colégio Dom, com professor, pedagogo, Arnaldo Mendonça. E agora mais um parceiro que se junta, que se une ao Humanas Total, ao programa de extorsão, à Rádio Amparo 98.1, chamado MDM. Então ela nos trouxe 3 bolsas para sortearmos aqui. Opa. Precisamos da sua ajuda. Então, pessoal, presta atenção. Mais do que nunca, presta atenção. São 3 bolsas, 2 de 50% e uma de 100%. Confere? Conferidíssimo. Eu quero então que você nos ajude. Vamos lançar uma pergunta no ar aqui. Será que dá para perceber aí o pessoal, os comentários das pessoas aí? Pessoal, é mais do que necessário a atenção, né, e o envolvimento para ganhar as bolsas. Então, isso a gente está falando para você que está agora e para você que não está, porque você vai ver isso aí e a gente tem até quarta-feira para a gente dar esse resultado. Então, participe aí, né, e elenque um texto no qual você subentendeu, né, e faça uma redação, né, de 10 linhas falando sobre o tema abordado. Maravilha, maravilha. Lembrando também o seguinte, que o curso Humanas Total localiza-se no centro, próximo à Faculdade de Direito, tá? E que você pode escolher qual dos 3 horários você pode. Manhã, tarde ou noite. E mais, Alexandre, vamos colocar uma pimenta aí. Se você já se formou, se você não quer estudar, mas você tem um namorado, tem um marido, tem um pai, o dia dos pais, o pai quer voltar a estudar, você tem um irmão caçula que está no trabalho, está na labuta, está difícil a coisa, então você pode ganhar, você está ouvindo, pede para ele fazer a redação e ele ganha. Uma redação básica, 10 linhas, falando sobre o tema de hoje, beleza? Então, todos os... e que seja, né, elencados, né, somados aqui, né, e que, né, comprove a sua, né, sabedoria aí pós, né, a nossa aula. Falou, galera? Então, posso continuar com o microfone aqui, pode? Posso? Bora, você quer. Então vamos embora. Esse período é nosso primordial. Uma foto, mano. Mas eu gostaria de destacar aqui a banda Carranza. Eu aguardava ali e pude perceber, mamma mia, letra espetacular, falando sobre respeito. Muitas pessoas criam uma ideia equivocada sobre o som do rock pesado. E o rock trata exatamente também do quê? Do respeito que a sociedade precisa ter, da consciência que a sociedade tem que ter ao reivindicar as instituições da sociedade, as instituições do país. Portanto, todas são expressões culturais.
E nós precisamos respeitar. E nós precisamos ouvir antes de criticar ou de darmos a nossa opinião. E chega aí a questão do preconceito, né? Que se você não tem um conceito da coisa, vai ficar no preconceito. Exatamente, exatamente. Então o que temos aqui? Eu acho que essa junção, esse encontro aqui, do programa de Distorção e da banda recém-criada que saiu agora em turnê, Humanos Total, eu acho que esse encontro é justamente para quebrar esses padrões, quebrar esses estereótipos equivocados e mostrar para a sociedade que precisamos ouvir o outro, precisamos perceber o outro antes de julgarmos, antes de estabelecer esse equívoco. Você só consegue observar melhor a sociedade quando você para ouvir. Lembrei agora de um grande pensador, Gandhi, Mahatma Gandhi, Mohandas Karachand Gandhi, seu nome mesmo, onde ele dizia que nosso Pai, nosso Criador, nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, senhoras e senhores, ouvintes, feras, o que você acha que ele gostaria que nós fizéssemos, que nós dessemos valor? É isso, galera? Vamos ouvir mais. Não vamos agir de forma precipitada. Vamos ouvir mais. Vamos calar. Né? O silêncio fala mais alto. O silêncio também é um fator de sabedoria, pessoal. Não é isso? Agora tem que vamos desenvolvê-lo também. Vamos. Temos aqui, sim, o nosso terapeuta. É a questão de estar presente, né? Vamos aqui, só passar o microfone aqui para o nosso terapeuta holístico. Uma palavrinha, senhor Jarbas. Não, eu só quero Vem, então, rapaz. fala sobre isso. Eu só quero dizer que essa questão de estar, que você mencionou aí, professor Mardoc, da questão, é que temos que estar presentes. Quando você está presente, você compreende melhor. Muito bem, perfeito, perfeito. Isso, Jarbas, isso me traz à memória uma palavra interessante do Luiz Vaz de Camões, grande poeta. Ele dizia o seguinte: a palavra muitas vezes fere mais do que bala, porque uma bala geralmente cicatriza, mas nem sempre uma palavra. Então é interessante realmente que o Mardoc trouxe aqui, o senhor trouxe aqui realmente, essa questão de compreender, ouvir, se colocar no lugar do outro, a empatia, de você entender que a opinião do outro é diferente, que não é pior e nem melhor que a sua. Procurar ouvir para compreender esse outro, para depois sim poder falar. É interessante, vivenciamos, Alexandre e Dani, infelizmente, esse preconceito a nível também mundial, a xenofobia, resultado direto dessa globalização antígena. Em que ponto, em que aspecto principal? No aspecto da elevação do capitalismo, da concentração de renda. Salvação ao irmão. Pegou o ritmo. Ele hoje tá É isso aí, tô calmo. Humanas da veia, tô calmo, vamos embora. Eu gosto do que você diz, mas vou defender Dani. até o fim o seu direito de dizer. Perfeitamente, Dani, exatamente, muito bem. A gente tem essa elevada concentração de renda em países de alto nível tecnológico e a exclusão cada vez mais daqueles com maior deficiência, o que eleva a nível mundial, Mardoc e Antônio todos aqui presentes, o processo de conflitos éticos mundiais, o crescimento, por exemplo, do Estado Islâmico a nível mundial, exatamente com um processo de desconforto a esse preconceito, a essa xenofobia, a essa discriminação a nível mundial que presenciamos. Eu queria fazer uma ressalva aí, né, na fala de Dino. Na verdade, uma ressalva não, até mesmo um reforço, né? Já que estamos falando tanto de regimes totalitários, já que estamos falando tanto de Vargas, a gente percebe o tanto quanto é importante, né, a questão da palavra, a questão da propaganda, né? Um dos maiores propagandistas nazistas, Joseph Goebbels, se estiver errado, por favor, meu amigo Mardoc, a pronúncia, porque Mardoc é o cara da pronúncia, tá? Ele falava que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Então a gente precisa perceber o que nós estamos falando, né? Eu sempre digo isso muito, tá? Não é o que se fala, mas como se fala. É importante isso. E aí a gente percebe que nos temas que foram trazidos aqui, a questão propagandista, a DIP, né, o reflexo que vem da Europa para cá, Vargas vai implementar isso aqui exatamente na questão da propaganda.
tendo essa palavra forte que vai trazer resultados. Beleza, galera? Então se liga, porque regimes totalitários, Vargas, são assuntos, como o Murdoch falou, né, corriqueiros, que sempre estão caindo. Mesmo, né, nós estarmos nessa situação aí agora de uma transição, não é? Como todos nós sabemos, mas com certeza são assuntos que provavelmente estarão lá sendo discutidos, tá? Toda essa temática, essa importância que os regimes totalitários tiveram na Europa, no mundo de forma geral, e esse reflexo que foi sentido aqui na pele, né, pelo Brasil, na figura de Vargas, Murdoch. Antônio destacou muito bem um tema que vem sendo um pouco explorado, e quem sabe esse ano pode ser justamente o dia dele. Propaganda, gente. Propaganda. Poucos sabiam muito bem como utilizar a propaganda, senão Hitler, o Führer, segundo seus biógrafos, ele seria capaz de subir numa caixa de sabão e começar o seu discurso em cima de meia dúzia de gatos pingados. E meia hora, uma hora depois, você teria uma multidão. Mas também é preciso que saibam que seus fotógrafos, né, a sua equipe de marketing, tinha uma posição onde poderiam fotografar essa multidão, se aproveitando do final da tarde e da iluminação artificial, dando a impressão de que haviam milhares assistindo. Ou seja, sem essa propaganda, o mundo não teria essa ideia errônea, equivocada, de que a Alemanha inteira teria apoiado o governo totalitário nazista. Esse é um ponto vital que eu vejo aqui. Muito importante. Propaganda que foi bem utilizada por Hitler, bem utilizada por Getúlio Vargas, por Stalin e por Benito Mussolini. Qualquer pequeno ato se transformaria exatamente numa epopeia, numa grande manifestação. Músicas, desfiles armados, tudo representaria exatamente o grande poder da raça pseudo-pura, a raça ariana. Então, primeiro ponto, muito bem levantado por Antônio aqui, a propaganda. E o segundo ponto, voltando à questão de Alexandre sobre as cascas de banana, gente, concursos públicos, burocracia. Foi Vargas que também criou um organismo chamado de DASP, que era o Departamento Administrativo do Serviço Público. Você sabia que foi essa instituição que gerou o concurso público no Brasil, galera? E você sabe que o concurso público passou a ser, não é, desde essa política de variação e crise, a tábua de salvação. Está todo mundo correndo para conquistar alguma segurança, algum equilíbrio. Pois bem, falta de capitais do governo, a criação de vagas do concurso público, da burocracia, daí nós levantamos a bandeira. Estão percebendo que nós trazemos aqui para vocês o link que o Enem adora. Fatos passados que justificam a política atual. Ou muitas vezes a cena da política presente atual, que nós buscamos suas raízes há 30, 40, 50 anos atrás, no Brasil e no mundo afora. O Mauro de Souza solicita que se fale sobre a Revolução Industrial. Maravilha, maravilha. Só vou preparar o terreno aqui da Revolução Industrial para o nosso amigo Dino, que se propaga na Inglaterra no século XVIII. Por isso a Inglaterra foi pioneira. Os Pigs! Exato. Dani ali. Exatamente. Lembrando de detalhes importantíssimos. Então vamos lá. A Revolução Industrial começa na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, alavancada pelo seu pioneirismo, porque a Inglaterra possuía um subsolo rico em carvão e ferro. A Inglaterra foi pioneira porque por volta de 1651, 52, ela inaugurou o primeiro grande banco, financiando e emprestando dinheiro a juros baixíssimos, garantindo o protecionismo. Sem falar também de um quarto detalhe. Olha só, galera, rapidamente aqui nesse papo reto, eu destaquei para vocês subsolo rico e próspero, destaquei para vocês um auxílio financeiro e econômico, o Banco de Londres, e também destaco para vocês a Revolução Gloriosa do século XVII,
Revolução essa que colocou no poder, colocou no parlamento a classe burguesa, que passou a criar leis que protegeriam a economia. Então, gente, essa é minha base para inaugurar o pioneirismo inglês da Revolução Industrial. Falou? Então, esse foi o pontapé. Passo a bola. Até que enfim, Um milagre acontece entre nós. Mauro, é isso? Mauro, tua pergunta é importantíssima porque ela já traz aquilo que eu iria destacar nas cascas possíveis de banana, já parte geográfica na parte de humanas e tecnologias. Quando se fala na questão de Getúlio Vargas, compreender essa questão da substituição de importações e que o desenvolvimento industrial pela questão internacional vem no governo de JK. Primeiro fator importantíssimo. Mas outro fator, antes de entrar diretamente na tua pergunta, Mauro, é o fator do período, segundo período de Vargas, que é o período de 51, não é isso? A 54, que é a criação da criação da Petrobras. Em 53, me corrijam. O petróleo é nosso! O petróleo é nosso! a gasolina não, a gasolina não. Pois é, exatamente. Tá R$4 e o pior, a R$4 e o petróleo é nosso. Imagina se não fosse. Pois é, complicadíssima a situação. Mas é importante destacar a questão do petróleo, porque ela vai pertencer, Mauro, exatamente à segunda fase da Revolução Industrial. Vamos começar pela primeira, né? A questão a partir de 1760 e diante, Mauro, você precisa saber que existiram na geografia, por exemplo, né, a gente chega a 4 fases, Mardok, diante da explanação do Mardok. A primeira fase, consiste exatamente na questão das indústrias têxteis, que vai trazer uma expressiva necessidade de mão de obra, o que vai alavancar, Antônio pode destacar melhor aqui, a questão do aumento da mortalidade. Um teórico, né, Antônio? Emily Durkheim vai trazer a questão. Antônio dá uma palhinha daqui a pouco aqui sobre isso pra gente, mas a questão da expressividade da mão de obra na concentração do lucro para o empresário. A segunda fase, que vai trazer exatamente o período de 1860 e diante, Mauro, vai trazer exatamente os principais produtos minerais geológicos, que é o alumínio, o aço e o petróleo. E aí nós fazemos esse parâmetro com o segundo governo de Vargas na produção de petróleo brasileiro, tá ok? É quando vai se iniciar, Mauro, a questão das indústrias automotivas, principalmente nessa segunda fase. A terceira fase, em 1950, Roy, vai trazer a questão da revolução tecnocientífica. A tecnologia, a informação vai começar com a economia. E a quarta fase, Mauro, que nós vivenciamos atualmente é a chamada fase da revolução da indústria 4.0, a chamada cibernética. Todas as relações de comércio agora são fomentadas pela indústria, pela internet. Você acessa lá a sua bolsa lá, outra vez que você acessa novamente na internet, a sua bolsa aparece lá no canto direito, com vários modelos, várias cores, e aí você não precisa ir até o fabricante, você com apenas um clique em 3, 4, 5 minutos, seja, se for do Xinchai, leva um mês, né, Roy, para chegar aqui, né? E essa revolução, Mauro, ela tem um significado muito perigoso, porque da industrial, né, para os anos 50, ela leva mais ou menos uns 100 anos. Aí, a atual da gente, né, era 12, tá para virar só apenas 5. Você vê a forma como as pessoas utilizam os celulares. Celulares 3 meses, aí vem uma nova tecnologia. Isso vai ser mais destacado, né, em alguma possível resposta na prova, né, na questão do 5G, que aí é um tema atualíssimo e que você vai poder questionar isso nessa questão das revoluções, né, em que vivemos. Perfeito, Alexandre, porque isso vai tornar vai trazer um maior sentimento de dependência do se relação à tecnologia, né, Antônio? E controle. Perfeitamente, isso aí vai. Pra você ter ideia, uma pesquisa recente já alegou aqui no Brasil que dentro de 3 anos, né, em 2023, nós teremos aproximadamente mais de 205 milhões de aparelhos celulares. Ou seja, a expectativa é que dentro de 10 anos tenhamos mais celulares do que pessoas. Sim, essa fase da revolução industrial atual vai trazer, infelizmente, esse sentimento de maior dependência da tecnologia, né, Antônio?
Sim. Eu tô aqui ajeitando, ele passa pra tá mim. ligado na tecnologia. E tal. Essa questão que Alexandre, que Dino está trazendo, ela é importantíssima, né? Quando a gente percebe a questão da durabilidade, né? De forma geral, dos nossos eletrônicos, dos nossos eletroeletrônicos, né? Não sei o que foi que aconteceu, nem me pergunto, Dino, vai sair, ele está aqui agora, tá? E a gente percebe, exatamente, a gente percebe que antigamente comprava-se, né, uma geladeira da vida e ela passava décadas funcionando. Hoje em dia a gente percebe que a gente compra não só a geladeira, mas como até mesmo o próprio aparelho celular, né? E ele chega a um determinado momento, ele acaba, eu brinco sempre, Mardoc, Alexandre, que ele acaba criando vida própria, ele não pega mais, ele faz o que quer, e isso mas isso não é 10 anos, isso eu tô falando em 6 meses, 7 meses, dependendo do investimento, dependendo do investimento que você fez. E aí a gente faz um paralelo com a questão do consumo. Ou você usa, ou você é usado? Pois é. Imagine só se nós tivéssemos essa geladeira que demorasse décadas. Essa empresa, será que ia durar muito tempo? Não ia. Um celular que passasse 10 anos, como? Então hoje em dia nós temos esse processo onde diminui essa durabilidade, essa vida útil, se é que a gente pode falar assim, desses eletroeletrônicos, eletrodomésticos de uma forma geral, exatamente para evidenciar essa sociedade que Dino acabou de trazer para a gente. A questão da sociedade de consumo, que é importantíssimo, tá? Então, Mauro, a dica aí foi dada, se liga, né? Trouxemos aí para vocês vários, e para você também em particular, Mauro, o contexto histórico, né, que a Inglaterra viveu, né? Mardoc, na verdade, criou ali o cenário propício, e Dino veio trazer vários aspectos importantes do ponto de vista geográfico. E aí, galera, vocês entendem como é aqui, né, o nosso bate-bola. A gente está aqui falando, logicamente, Mardoc, junto com Alexandre, né, fazendo Alexandre esse foi muito link. feliz quando ele falou que a revolução ela vai encurtando, o prazo vai encurtando. A primeira fase para a segunda, 1 século, 100 anos. Sim. E à medida que nós temos o desenvolvimento tecnológico, nós percebemos que essas fases diminuem o período. Exatamente, exatamente. A parceria com o Alexandre lógico, com certeza. Tá? Então, se liga, galera, que todo domingo a gente vai estar aqui fazendo esse bate-bola, tá? Fazendo esse link com a história, com filosofia, com sociologia, com geografia, com esses toques fundamentais importantíssimos, com o rock, com a história de forma geral, né? Com a atualidade, que também é tema, né, muito que sempre está caindo, recorrente do Enem. Funcionou de novo? pegou! Por quê? O que foi que aconteceu? Não sei, não sabemos. Precisava de carinho. Então é isso, galera, tá? Se liga que todo domingo a gente vai Tem estar uma dica, aqui tem uma dica. pra discutir, pra falar. Mande os temas pra gente, programa Distorção. Tem uma dica, Humanas tem uma Total, dica. lá no microfone. Bota na veia! Humanas da Veia! Rock and roll! Ao vivo, baby! Só aqui vocês têm toda essa abordagem, toda essa análise, toda essa reflexão, gente. E só aqui também vocês vão ver, vão analisar com a gente um outro lado. Vejam, falamos da Revolução Industrial e dos efeitos materiais. Mas nós também sabemos que essa revolução traz efeitos em vários outros campos. Sim. Ou seja, na cabeça do povo, família. A Revolução Industrial trouxe uma nova estrutura familiar. Nas décadas de 50, 60, 70, tínhamos famílias com 10 indivíduos, 15, 20 indivíduos. Eu pergunto a você, fera, quantos filhos vocês querem ter? Com que idade vocês querem se casar? As mulheres eram educadas para serem boas esposas. Existiam revistas femininas nas décadas de 40, 50. Será que a nossa amiga Dani aqui, vamos perguntar para a Dani se ela tem essa mentalidade, né? Eu me recordo agora, galera, uma das revistas, a Manchete, não que eu tenha lido a revista, edição, tá certo? Eu ouvi falar, meu tataravô, tá? Tinha essa revista aí, eu acabei abrindo e curiosamente enxergando, lendo. Mas eu me lembro agora... Você era assinante, fala a verdade. Eu lembro que numa das revistas tinha o seguinte, ele informava que a mulher
teria que acordar meia hora, 1 hora antes do marido. Lavar o rosto, tomar um banho, pentear o cabelo. Mas ele tem que acordar pra mim, meu filho. Para que o homem pudesse acordar, olhar para o lado e perceber o grande presente com quem ele havia se casado. O grande frescor. Veja só, que maravilha. E aí, Dani? Não. Então, Ele pessoal... tem que trazer o café da manhã pra mim, né? Então, pessoal, mas vocês viajaram aí em mais uma aula de extorsão, né, com o pessoal do Humanas Total, e a gente lançou já não é promoção, não é mimo, é desafio. Você tem que convencer a gente. Olha, Então, tem uma galera massa aqui assistindo na minha live. Tem pergunta? Olha só, não. Agradecer João Paulo, Jorge, João Paulo. Almir Félix, Rafael Silva, valeu, Rafa. É isso aí, gente. Tem uma turma massa aqui assistindo na... Mauro de Souza. Dayana, Sergentino e vários outros aí. Valeu, galera. Todo domingo estamos aqui, ó. A partir das Show, 17. É isso aí, galera. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu. Então, tá lançado aí, né? Acho que o Mardoc pode sintetizar melhor, né? A gente na quarta-feira vai dar o resultado. Aí para você ganhar uma bolsa 100% ou 2 bolsas 100% do MDM. MDM, Melhores do Mundo, curso Melhores do Mundo, que funciona em Carpina, em Nazaré da Mata e em Recife. Veja só aonde você quer estudar. Olha o leque, né? E tem os 3 horários, tem manhã, tarde e noite. Beleza? Só avisar pro pessoal aqui, eu acho que como é que é? Tá tendo uma promoção de 3 bolsas. São 3 bolsas da MDM, né? 3 bolsas. Melhores do mundo. Isso, são 3 bolsas, galera. Uma 100%, 2 50%. Isso, aquela redação que melhor se aproximou da proposta do nosso amigo Alexandre, ganha 100%. Paga nada e você vem se divertir com a gente, comemorando sua entrada na universidade. E outras 2 bolsas, 50%. Faz uma redação, se entrega até quarta-feira. Uma redação para ser entregue até quarta-feira, alencando, desenvolvendo exatamente sobre o tema que discutimos hoje. Se liga, Não galera. vale colar, né? Copiar, colar, não vale. Meu boneco, cadê minha bonequinha? Vou falar com você, viu? Aí, valeu, gente. Massa. Aí, Marconi. Se liga. Então, pessoal, mais uma vez agradecendo a todo mundo aí que participou. Essa é a proposta, esse é o programa, essa é a ideia. Mais uma vez aqui a consideração agora finais dos nossos amigos professores. Olá, feras. Agradecemos de coração a Alexandre, a Dani, né? Essa rica e imensa oportunidade de estarmos aqui, né? Esperamos que você, fera, possa ter aproveitado ao máximo, né? Que você possa revisar, estudar, se conecta aí, faz essa redação show para que você possa ganhar essa bolsa aí, tá certo? Então, um forte abraço para todos. Hoje, Dia dos Pais, né? Eu queria mandar um abraço especial para o meu sogro, seu Orlando. Vamos ter casamento! Seu Orlando, Quem será? o pai da minha querida e maravilhosa professora Ítali. Um abraço, professora Ítali. Um abraço pra você, meu querido sogro. Um carinho enorme que eu tenho por você. E até a próxima. Domingo estamos juntos, fera! Valeu. Como é o nome do sogro? Como é o nome? Seu Orlando. Seu Orlando, se liga, viu, seu Orlando? Se liga. Galera, realmente só reforçando, tá? A galera que vai fazer a redação, e aí fica ligado nessa questão, fazer esse link dos regimes totalitários europeus, né, para o Brasil, né? E ressalta ali os pontos importantes do período getulista, beleza? E não esquece, domingo que vem estaremos aqui às 17 horas. Fui! Valeu, galera! Falo demais, então o papo é rápido aqui, rapaziada. Um abraço a todos os parceiros, a todos os colaboradores, o professor Arnaldo Mendonça, do Colégio Dom, a senhora Consuelo Coelho, do curso MDM, e nas próximas semanas novos parceiros vão estar aqui com a gente. Abraço também a toda essa galera que trata com tanto carinho junto com a gente sobre a educação, que tem respeito pela educação, tem respeito pelo indivíduo. Dia do estudante hoje também, né? Dia do estudante, exatamente, galera. O estudante é aquele que, curioso, consegue caminhar sempre na direção do crescimento pessoal e coletivo. É isso.
Tamo junto. Então, pessoal, nada melhor que sintetizar aí com um salve aí para os pais, né? Pais, padrinhos, tios, avós, né? Que tem esse papel paterno, né? Onde vai, onde vem, onde fica, onde chega. Feliz Dia dos Pais aí, do estudante também, né? Que estudante, a base de uma nação, né? Exatamente. Eu queria aqui salientar que o Mauro de Souza mandou um verso aqui para vocês. Oba. As pessoas são persuadidas, enganadas, iludidas por porcos, capitalistas, privatizando nossas vidas. Assina Mauro de Souza. Rapaz. Pegou o link do porco, não foi? Verdade, mano. Vai fazer um churrasco com uma costela. É, certíssimo, é verdade. Repetindo. As pessoas são persuadidas, enganadas, iludidas por porcos capitalistas, privatizando nossas vidas. É isso, pessoal. Valeu, né? A gente tá aqui, né, final de semana, na madrugada a gente tá no Insônia Distorção. Estamos na campanha da nossa Rifa Show. Fica ligado aí, né? Entre em contato. No próximo sábado, né, tem entrevista. E domingo também tem o Insânia, né, aqui com a gente. E logo após o Insânia, vamos ter mais um papo, né, um papo reto sobre, né, o Enem, sobre o vestibular desse ano. Feras, alunos, Humanas Total e Distorção juntos com vocês. Valeu. Valeu! Tamo junto, baby! Bom final de semana? Não. Bom começo, né? Um bom começo, porque ele pode ter fim, né? Mas o começo é todo dia, beleza? Vamos começar como fizemos aqui hoje, né? Abrindo possibilidades de uma vida melhor. Então, começar sempre, né? Finalizar quando necessário. Valeu, obrigado aí, obrigado Mardoc, obrigado todo mundo. Abraço. Palmas para todo mundo aí. É isso aí. Terminar com uma música aqui legal, né? Que tema, um tema, o Pink Floyd de novo, né? Sempre cai, né? Vai cair no... Vamos homenagear o Guns N' Roses aqui do rapaz. Boa. Beleza? Nessa vida passageira, pessoal, sonhar pode ser besteira, mas temos que segurar essa barra. Um abraço pra vocês, né? E fica aí com Guns N' Roses, November Rain aí pra vocês, né, curtirem na boa em casa. Tudo de bom, né? Faça o bem sem ver aqui. 6h16. Show de bola, meu amigo. Vamos às fotos. Rainha do Tchau, galera! Eu vou comprar um negocinho desse, é melhor. Tchau, Mari. Tchau, Michel. Aliás, Michael Myers, né? Eita, Deliver! Michael Myers, Halloween. Apareceu aqui. A câmera só tá funcionando a selfie. Aí tem que Michael Myers. fazer. Aqui há muito tempo. Beleza. Essa semana eu vou entrar em contato com Vamos, você. antes fecha essa Diga história. para um horário aí que você tá à noite, porque já sabemos que você à noite também tem outro expediente. Eu acho que o fim da tarde aí, umas 5 horas, 4 horas, a gente vem. Segunda-feira. Pode Deixa ser? pra quarta. Quarta-feira? Deixa pra quarta. Pronto. Porque eu tô contactando ainda, tem jeito demais aí. Vamos conversar. Speak. Tá certo, Dani. Tchau, galera. Tchau.